Bom dia a todos. Muito obrigado por terem aceito o convite para participar no webinar de hoje. O meu nome é José Miguel Calheiros, sou responsável da Banco Inter Gestão de Ativos em Portugal e vou nos próximos 20-25 minutos fazer um update da evolução dos mercados financeiros no primeiro semestre deste ano, o impacto que essa evolução teve na performance dos nossos fundos e quais as perspectivas que temos para o resto do ano. Vou também falar sobre oportunidades de investimento a médio prazo que identificamos e que resultam, obviamente, da queda muito pronunciada dos mercados nos últimos meses. No final da minha apresentação, estou disponível para responder a quaisquer questões que queiram colocar. Qualquer pergunta, por favor, abram o ícone de Q&A no canto superior direito da aplicação e escrevam-na durante ou no fim da apresentação. Terei todo o gosto em responder. Já sabem, o sucesso e o interesse deste webinar depende tanto de mim como da vossa participação. Portanto, por favor, não se façam rogados. Ora, evolução dos mercados financeiros, 2022 até agora. Eu creio que volatilidade e incerteza são as palavras certas para caracterizar este semestre nos mercados financeiros. As cotações das principais classes de ativos viveram um verdadeiro sobe e desce, com os investidores, enfim, a procurarem interpretar os sinais de política monetária dos bancos centrais em resposta a uma taxa de inflação galopante, como já não víamos há muito tempo, ao mesmo tempo que digeriam os impactos económicos e políticos da tragédia explotada pela Rússia no leste da Europa no final de fevereiro. Como podem ver, os mercados, nomeadamente o acionista, registrou uma queda muito pronunciada. Eu salientaria o europeu e o americano, como vão ver mais à frente, registraram um dos piores semestres de sempre. Mas mais importante do que isso, até para grande parte dos investidores que normalmente têm um teor aqui mais conservador, o mercado de obrigações registrou o pior semestre desde 1994. Isso é visível aqui com mais detalhe quando avaliamos aqui a evolução dos diferentes índices de mercado. Como podem ver, houve uma subida muito acentuada das matérias-primas, sobretudo do petróleo, do gás natural e do trigo. Isso traduziu-se em taxas de inflação muito acima daquilo que se antecipava e, por outro lado, num forte abrandamento do ritmo de crescimento económico previsto. Sobretudo na Europa, que, como sabem, está muito dependente da Rússia, nomeadamente a nível de energia, e em particular do gás natural. Como vos disse, o impacto nas obrigações, que são muito sensíveis, enfim, à evolução da inflação, foi dramático, com perdas muito pesadas neste período, com destaque aqui para a dívida pública e também aqui para a componente de obrigações à yield. Nos mercados acionistas, enfim, tivemos quedas em praticamente todas as áreas geográficas, com as ações americanas e as ações europeias a liderar as perdas. As primeiras, enfim, as ações americanas, dado o peso que o setor da tecnologia tem, as segundas, claramente pela proximidade geográfica e económica à zona de conflito, nomeadamente, ou em particular, se quiserem, a Alemanha e a Itália. O Reino Unido acabou por ser aqui a única zona, como boa ilha que é, relativamente imune a estas fortes quedas, dado o caráter claramente mais defensivo das principais empresas cotadas, nomeadamente as empresas de energia e de commodities. Entrando então aqui na análise do desempenho dos nossos fundos. Antes de entrarmos, só relembrar que a nossa gama de fundos de investimento permite aos investidores dos mais conservadores, àqueles que têm maior propensão ao risco, ter exposição aos mercados financeiros e às diferentes classes de ativos de forma muito simples e diversificada. A final de junho, como podem ver, os nossos fundos apresentavam esta composição ou esta repartição entre as diferentes classes de ativos. O rendimento e o obrigações exclusivamente, portanto, fundos de obrigações maioritariamente investidos em obrigações investment grade, de empresas de investment grade
e obrigações high yield, os fundos perfilados, portanto o 25, o 50 e o 75, com o seu património repartido entre obrigações e ações em função do seu perfil de risco. De destacar aqui, no banquinho de rendimento, o anormal nível de cash ou de liquidez, que no final de junho procurava, de alguma forma, proteger, e dado que é o fundo mais conservador que nós temos na oferta, capital, enfim, dadas as quebras muito pronunciadas, nomeadamente em termos de alargamento do spread de crédito, e por outro lado também temos capacidade, temos capital disponível para ir às compras, dadas as oportunidades que, enfim, que já na altura, no final do semestre, conseguimos identificar e das quais já vamos falar um pouco mais à frente. Ora, detalhando então aqui o desempenho no que vai no ano de cada um dos fundos e começando pelo rendimento, observamos que a rendibilidade negativa neste primeiro semestre se deu aqui a dois fatores. Por um lado, o efeito de taxas de juros, dado que o fundo, embora tenha uma duração muito baixa, inferior a um ano, portanto pouca sensibilidade à evolução das taxas, teve de suportar, não obstante, uma subida de 1,5%, portanto 150 pontos base das Euribors num espaço de tempo muito curto, em particular até no último trimestre, no segundo trimestre do ano. E isso, obviamente, provocou aqui quebras no preço das obrigações, o que, aliado ao alargamento dos spreads de crédito das empresas onde estamos investidos, de facto, provocou aqui uma quebra substancial, nomeadamente no segmento investment grade em que o fundo está investido. Estes dois efeitos, enfim, são bem visíveis. Reparem que dos 3,46 temos cerca de 80% concentrado aqui, portanto, nas obrigações de investment grade. Nós não tivemos praticamente dívida pública no fundo durante o último semestre, e depois o resto concentrado aqui em obrigações high yield e de mercados emergentes. Portanto, uma combinação, se quiserem, de algum impacto de taxas de juros, dado a subida muito rápida das taxas de curto prazo, com o alargamento dos spreads de crédito. Já no banquinho de obrigações, que é um fundo com mais exposição ao risco de taxa de juros do que o rendimento, tem uma duração em redor dos 3,6 anos, o impacto foi muito maior. E apesar de não termos exposição nenhuma à dívida pública, que, como vimos atrás, foi um dos segmentos do mercado de obrigações mais impactados, acabámos por sofrer e muito o efeito da subida muito rápida das taxas. O nosso portfólio de obrigações de empresas foi claramente o mais afetado na componente investment grade, como podem ver. Portanto, mais uma vez, mais de 80% das perdas foram registadas neste segmento. Queria deixar isso claro, que o alargamento dos spreads de crédito não tem tradução do ponto de vista de qualquer evento de crédito na nossa carteira de obrigações. Nós estamos muito tranquilos, muito confortáveis quanto à qualidade e risco dos emitentes que temos em carteira. No que diz respeito aos fundos perfilados, e começando aqui pelo Banco Inter 25, vemos que mais de metade das perdas sofridas no semestre ficou a dever à companhia de obrigações, pelas razões que, enfim, já explicitei. As ações, que compõem cerca de 20% dos ativos do fundo, tiveram também aqui performance negativa, nomeadamente as norte-americanas, que foram muito impactadas, dado o peso que tem no setor de tecnologia. O setor de tecnologia é um dos setores mais sensíveis à subida de taxas de juros, enfim, porque grande parte dos seus cash flows é originado no muito longo prazo e, portanto, dado que as taxas de juros de longo prazo também subiram muito, isso obviamente nos Estados Unidos, isso obviamente teve um impacto aqui na performance das empresas associadas a este setor e, consequentemente, nos índices de ações norte-americanas. No Banco Inter 50, que tem uma exposição média de 40% em ações, as perdas registradas aqui tiveram, enfim, sua origem quase de forma equilibrada entre ações e obrigações, e isto reflete o caráter mais misto que este fundo tem e as razões, enfim, que já enunciei anteriormente para o 25. Já o Banco Inter 105 é um fundo, como sabem, quem é nosso participante, quem é nosso cliente, é um fundo que está exposto maioritariamente a ações, embora tenha ainda uma componente do seu património investido em obrigações, normalmente cerca de 35%, 37% dos seus ativos. Como podem ver, todos os ativos de risco em que o fundo está investido tiveram realidade negativa. Portanto, depois, as ações americanas aqui
a registarem o pior contributo, logo seguido pelas obrigações de investment grade, o que ilustra bem, reparem, o quão negativo foi o semestre para esta classe de ativos, dado que o seu peso na carteira do fundo é de apenas 17%. Portanto, reparem como, de facto, temos aqui um impacto muito pronunciado em termos da queda desta classe de ativos em particular, para uma exposição que, do ponto de vista do 65, é relativamente diminuta face às restantes classes de ativos. O nosso fundo de 100% de ações, o Banco Inter Mega TT, que está agora a concluir um ano desde o seu lançamento, teve um comportamento que, não obstante, em termos absolutos, ser negativo, porque isto é claramente um fundo de ações, consideramos, em termos relativos, meritório, uma vez que, face aos índices de ações americanos e europeu, e as ações que nós compramos, ou a exposição que nós temos, é sobretudo mercado norte-americano e mercado europeu neste tipo de fundo, o fundo caiu bastante menos do que os índices de ações dos Estados Unidos e da Europa, o que, tendo em conta tudo o que aconteceu nos mercados neste semestre, pensamos que é algo meritório. É um fundo que, como sabem, investe em tendências e temas que vão desde a sustentabilidade, portanto, desde a smart energy, das infraestruturas, da água, à crescente digitalização e digitização, enfim, do mundo, portanto, temas como robotização, big data, cibersegurança, inteligência artificial, portanto, de tudo aquilo que nos rodeia, portanto, um fundo que investe em empresas com modelos de negócio centrados no desenvolvimento do mundo do amanhã. E obviamente, temos aqui um fundo que tem características em muitos dos seus temas, growth, e não provavelmente value. Salientava que, não obstante a performance negativa, houve um dos temas, nomeadamente o de infraestruturas, que no semestre apresentou performance ainda positiva, e isto resulta da constatação que, se já era consensual que países como os Estados Unidos e boa parte da Europa Ocidental, diga-se, precisavam de reconstruir e modernizar as suas infraestruturas, o eclodir da guerra acentuou ainda mais essa necessidade, sobretudo ao nível da distribuição de energia e da rede de transportes. Portanto, perspectivando aqui o desempenho dos nossos fundos ao longo dos últimos anos. Claramente, o último ano é dramático em termos de performance, e isto deve-se aqui, basicamente, à queda, se quiserem, sincronizada e pesada, quer dos mercados de ações, quer dos mercados de obrigações. Nós já não tínhamos este tipo de fenómeno há muitos anos. A última vez que isto aconteceu de forma sincronizada foi na década de 90, quando tivemos os primeiros, ou quando tivemos ainda os últimos inflation scares. Já há muito tempo, de facto, não acontecia, e isso, obviamente, para fundos que estão normalmente, ou têm a maioria do seu investimento alocado a estas duas classes de ativos, quando elas caem de forma sincronizada e com a magnitude das quedas que tivemos, é de facto muito difícil ter performances absolutas, enfim, atrativas ou pouco negativas no curto prazo. De qualquer forma, e perspectivando aqui o investimento a médio e longo prazo, nós entendemos que, à semelhança daquilo que dissemos há 2 anos atrás, em plena pandemia, estas quedas proporcionam, de facto, boas oportunidades para reforçar ou iniciar a exposição a determinados ativos financeiros. E isso é algo que já vamos ver, que já vou falar mais à frente. Visão de mercado e posicionamento da gestora para os próximos meses. Como vimos nestes últimos meses, enfim, o pêndulo da preocupação, se quiserem, entre o risco de mais inflação e o risco de menor crescimento económico, ou até recessão económica, é aquilo que tem caracterizado o sentimento dos investidores e gerado muita volatilidade dos mercados. Foi assim no primeiro semestre, onde claramente o mercado foi condicionado, enfim, por números de inflação acima do esperado, e, por outro lado, revisões em baixa do crescimento económico nos diferentes blocos monetários. No segundo semestre, antecipamos algo mais favorável, nomeadamente no que diz respeito aos dados macro, com taxas de inflação a corrigirem dos excessos do primeiro semestre, por um lado, e isso vai ser visível, queremos, já a partir de julho, agosto, com aquilo que temos visto, sobretudo do ponto de vista da queda mais recente dos preços de energia. Mas também, por outro lado, vamos ver um ritmo de crescimento económico a acelerar, sobretudo na Ásia, ainda que tenhamos bem presente que o risco de recessão no bloco ocidental, e nomeadamente na Europa,
é um risco elevado. Vai depender muito daquilo que for a evolução, nomeadamente do fornecimento de energia, digamos, à grande economia europeia, que é a Alemanha, que obviamente determina aqui o ritmo de crescimento. Vamos ver como é que, digamos, essa tensão vai evoluir nos próximos meses. Mas em termos globais, se quiserem, depois de crescimento, antecipamos um cenário ou um trade-off mais favorável no segundo semestre face àquilo que tivemos no primeiro semestre. Portanto, mais crescimento económico face àquilo que tivemos no primeiro semestre e menos inflação face àquela que tivemos no primeiro semestre. Portanto, contamos então com um enquadramento que, se quiserem, permitirá uma recuperação dos mercados de obrigações, e isso foi algo já visível durante este mês de julho, e uma estabilização progressiva dos mercados de ações. Em termos de classes de ativos, e começando aqui já pela grande oportunidade que vemos para os próximos meses. Enfim, a recente espiral inflacionista provocou, e o gráfico pretende aqui traduzir isso, uma subida generalizada das taxas de juros a nível global. O que, alicerçado aqui ao aumento dos prémios de risco, tornou o investimento em obrigações, e eu aqui trago a evolução do índice de obrigações de empresas investment grade no euro, tornou, portanto, o investimento em obrigações verdadeiramente atrativo pela primeira vez em muitos anos. Reparem que no gráfico, nos últimos 5 anos, as taxas swap a 5 anos, que mais, enfim, se quiserem, são uma espécie de Euribors a 5 anos, enfim, o espaço delineado aqui a azul no gráfico, reparem que elas mal estiveram positivas, inclusive tiveram aqui um período que desapareceram do radar, desapareceram do gráfico, porque mergulharam para baixo de zero. E nós, enquanto investidores, para conseguirmos ter exposição a esta classe de ativos com yields positivas, na prática esta linha vermelha que estão aqui a ver, tivemos que nos correr sempre do risco de crédito das empresas. Portanto, esta parte cinzenta aqui do gráfico. E em alguns momentos, nomeadamente no ano passado, tivemos aqui alturas em que a yield deste tipo de obrigações andou ali muito perto de zero, dada a negatividade das taxas de juros, nomeadamente das tais Euribors a 5 anos, e a compressão dos riscos do risco de crédito das empresas. O que é que se passou nos últimos 6 meses? Foi algo que nos surpreendeu a todos, não só pela vertigem, como pela rapidez com que aconteceu. Passámos de taxas que no início do ano rondavam os 0,5% para níveis superiores a 3%. Num índice de obrigações de empresas com bom risco de crédito na zona euro. Portanto, algo que já não víamos há muito tempo. Eu tenho aqui um gráfico de 5 anos, mas mais à frente vou-vos mostrar um gráfico ainda com maior latitude em termos temporais e, portanto, estes níveis de yield neste tipo de obrigações, que são obrigações, enfim, com bom risco de crédito, já não se viam, de facto, há muito tempo. Nas ações, mantemos aqui um posicionamento neutral, em linha com a visão que já tínhamos no início do ano. Portanto, nós começámos neutrais, mantivemos neutrais, apesar de todas as quedas e subidas e descidas que se registraram nos últimos meses, porque a nossa avaliação é tipicamente feita numa base fundamental, ou seja, a partir daquilo que é o combustível das ações, ou seja, os lucros das empresas. Portanto, vamos ver como é que, de facto, eles vão comportar este ano. Como sabem, a temporada de anúncio de lucros relativa ao segundo semestre está em pleno andamento. Vamos ver qual é o update que as empresas vão fazer da evolução do seu negócio. Nós antecipamos, enfim, alguma revisão em baixa dessas estimativas que, como podem ver, ainda são muito positivas. Portanto, a maior parte dos analistas estima crescimento double digit dos lucros por ação para 2022 para praticamente todas as zonas económicas. Nós admitimos que possa haver aqui alguma correção a estes números de low, enfim, de double digit para single digit, mas ainda assim mantendo taxas de crescimento de lucro por ação positivas. E isso, enfim, vai decorrer um pouco, creio, de um enquadramento macroeconómico mais incerto nos próximos meses. Portanto, isso vai ter reflexo, provavelmente, naquilo que são os outlooks que as empresas vão dar. Mas não nos podemos esquecer que, do ponto de vista de valorizações,
já observámos, de facto, aqui uma queda muito pronunciada nos últimos meses. Eu trago aqui a evolução do indicador de price earnings das ações americanas, ou seja, o rácio de preço-lucro por ação, e vejam a correção que ocorreu já nos últimos 6 meses, fruto da queda de 20% do mercado norte-americano. E isto quando mantemos ainda um nível de crescimento de lucros muito razoável para o ano em curso. O que aconteceu num passado recente, e estamos a falar aqui dos últimos 15 anos, é que este tipo de correções, sempre que o combustível se manteve a fluir, digamos, para o motor, normalmente tende a ser revertido passado algum tempo. E isso deixa-nos confiantes para um segundo semestre melhor do ponto de vista do mercado acionista. Porquê? Porque, de facto, o estado de espírito dos investidores é muito, muito negativo. Desde os particulares aos investidores institucionais, as expectativas que os investidores têm relativamente à evolução dos mercados acionistas e ao próprio outlook económico está em mínimos dos últimos 10, 20 anos. Vejam que no gráfico da esquerda podemos observar que a alocação entre ações e obrigações, isto é, a percentagem de gestores de fundos, tal como nós, que diz que está sobreponderado em ações versus obrigações, está nos mínimos. Portanto, há muito negativismo por parte dos investidores institucionais. Reparem, quase que só comparável a março de 2009, quando no topo, no bottom, se quiserem, da crise financeira de 2008, e mais recentemente em maio de 2020, em plena crise Covid. O mesmo tipo de resposta temos quando questionamos os gestores sobre as suas perspectivas em relação ao outlook económico para os próximos meses. Vemos também que estão a níveis extremos de pessimismo. A performance é quase igual ou idêntica em termos de níveis de resposta àquilo que tínhamos na grande crise financeira. E, portanto, normalmente, quando estes extremos são atingidos, do ponto de vista de sentimentos de investidores, a performance subsequente dos mercados acionistas tende a ser muito positiva a 6 a 2 meses. E, portanto, é muito provável que tal também venha a acontecer agora. Em termos de posicionamento, e resumindo um pouco aquilo que disse, portanto, como já perceberam, estamos sobreexpostos a obrigações de empresas de investment grade e à yield. É, de facto, a oportunidade de investimento que identificamos para os próximos meses. Em dívida pública, para já, não estamos a comprar nada. Eventualmente, vamos olhar para a Itália no curto prazo, em função do stress, enfim, que as eleições de setembro venham a provocar. Pode haver ali algumas oportunidades, mas para já estamos completamente fora. Na componente de ações, e dado o racional, enfim, que apresentámos no slide anterior, estamos neutrais em termos globais, mantemos a exposição, ou a sobreexposição, se quiserem, a Estados Unidos e Reino Unido, que são os mercados, digamos, anglo-saxónicos, onde estruturalmente, para nós, como sabem, e temos reiterado isso ao longo do tempo, faz mais sentido estar investido. Reduzimos, no entanto, parte dessa sobreexposição aos Estados Unidos, por contrapartida, enfim, da Austrália e Canadá, para ganharmos, se quiserem, alguma exposição indireta a commodities e diversificarmos o risco de o preço destas commodities, nomeadamente do complexo de energia, se manter nos níveis atuais nos próximos meses. Mais, como se quiserem, uma medida de diversificação de risco do que propriamente deixamos de acreditar no potencial que o mercado norte-americano tem. Falar, portanto, aqui em oportunidades de investimento. Como é que nós, na gestora, decidimos traduzir isto em produtos para os nossos clientes? Através do lançamento, que está iminente, do Banco Inter Obrigações Euro 2027. A oportunidade, eu penso que já aflorei isto nos slides anteriores, nós na gestora consideramos que existe hoje uma excelente oportunidade de investimento a médio prazo nas obrigações de empresas de bom risco em euros. Dado, como podem ver, o nível muito atrativo das yields implícitas no mercado. Sem paralelo nos últimos 10 anos na zona monetária do euro. Portanto, nunca as taxas de juros de obrigações, ou as yields, se quiserem, das obrigações de empresas de investment grade euro, e estamos a falar aqui de maturidades relativamente curtas, portanto, entre os 3 e os 5 anos, estiveram aos níveis que estão hoje nos últimos 10 anos.
Ora, é a nossa convicção que as taxas de juros na zona euro, do ponto de vista estrutural, não podem subir muito mais do que aquilo que está hoje em dia descontado no mercado. Dadas as fragilidades que são conhecidas, enfim, da zona euro, em termos dos rácios de dívida pública para o PIB. Portanto, com uma duplicação que, entretanto, ocorreu dos spreads de crédito, e que vimos no slide anterior, deste tipo de empresas, nos primeiros 6 meses do ano, em nosso entender, esta tipologia de obrigações oferece finalmente uma remuneração a médio prazo condizente com o risco que assumimos quando investimos neste tipo de ativos. E, portanto, decidimos lançar um fundo com características muito específicas e que visa aproveitar esta oportunidade de investimento. Em termos da sua carteira, vai estar maioritariamente investido em obrigações de emitentes de alta qualidade, portanto, com rating investment grade, o que, em nossa opinião, confere maior estabilidade à carteira e uma probabilidade muito baixa de incumprimento. Vai, por outro lado, também adotar uma lógica buy and hold, isto é, compramos e mantemos em carteira um conjunto de obrigações para o horizonte temporal de investimento definido, que neste caso é 5 anos, e daí a menção a 2027 no nome, o que, em nossa opinião, permite capturar um retorno esperado na maturidade, independentemente da volatilidade que se possa vir a registrar no período de investimento. E, claro, a yield esperada da carteira para uma horizonte temporal de investimento de 5 anos, como viram, está ao nível mais atrativo dos últimos 10 anos. E, obviamente, contamos também com a nossa gestão ativa para incrementar ainda mais o retorno esperado da carteira sem pôr em causa a qualidade das empresas em que investimos do ponto de vista de risco de crédito. Portanto, o período de comercialização do fundo vai ter início nos próximos dias e, obviamente, os nossos gestores comerciais vão-vos dar nota disso mesmo. Portanto, durante este primeiro período de comercialização não haverá lugar à cobrança de quaisquer comissões de subscrição. De qualquer forma, digo já, revertem sempre para o fundo e para os seus participantes, portanto, visam aumentar o nível de remuneração que o fundo tem. Como veem, é um fundo que está acessível desde 500 euros, portanto, destinado quer a clientes conservadores, quer a clientes mais propensos ao risco que queiram diversificar os seus investimentos. E, obviamente, não esquecer PPR, a eficiência fiscal que temos associada a esta tipologia de produtos, sobretudo a partir do 5º ano, em que a taxa de retenção da fonte cai aqui para os 17%, razão também pela qual a maturidade do fundo é final de 2027. Portanto, em suma, e agradecendo aqui desde já a vossa paciência, queria deixar-vos 3 ideias antes de entrarmos aqui na fase de perguntas e respostas. Primeira ideia, um primeiro semestre do ano muito complicado, com a generalidade das classes de ativos financeiros a registrar perdas muito pesadas e com os investidores aqui a ajustarem as suas expectativas de forma muito negativa em função do ciclo, lá está, mais restritivo de política monetária e com a guerra, sem dúvida, a gerar aqui muita insegurança e muita incerteza no curto prazo. A subida das yields das obrigações de empresas investment grade em euros proporciona, em nossa opinião, aos dias de hoje, uma oportunidade de investimento a médio prazo muito atrativa e por isso é que estamos a lançar um produto que visa capturar essa oportunidade de investimento. E, last but not the least, como dizem os ingleses, não se esqueçam, para rentabilizarmos o nosso património, temos de continuar a investir, mesmo nestas alturas mais complicadas e, sobretudo, nestas alturas mais complicadas, que é quando o mercado nos dá estas oportunidades para comprar ativos de qualidade a preços mais atrativos. Claro, temos que o fazer de forma diversificada, adequada ao nosso perfil de risco. E, tão ou mais importante, temos de ter depois a paciência e a persistência para permanecer investidos. Só assim é que conseguimos, de facto, ganhar dinheiro nos mercados financeiros a médio e longo prazo. Do meu lado, é tudo. Reiterar aquilo que vos disse, mantenham-se investidos. Se tiverem a oportunidade, reforcem de acordo com o vosso perfil de risco. É neste tipo de situações que normalmente se fazem os melhores investimentos, quando os mercados têm quedas muito pronunciadas, e neste caso tivemos uma dupla queda, mercados de obrigações e mercados de ações, portanto convido-vos, junto dos vossos gestores comerciais, a avaliar as oportunidades de investimento que vos vão ser apresentadas nos próximos dias e aproveitarem, de facto,
o momento dos mercados para ou investir de novo ou reforçar aquilo que já têm investido connosco. Nós estamos cá, obviamente, para dar a cara e explicar aquilo que estamos a fazer com o vosso dinheiro. É isso que fazemos do ponto de vista, temos destes fóruns trimestrais, e é isso que fazemos também no dia a dia com os nossos gestores comerciais e convosco diretamente em muitos outros fóruns. Por isso, agradecer a vossa confiança e reiterar o desejo de que continuem a investir connosco. Muito bom dia e até uma próxima oportunidade.